Agora estamos ao vivo! Que legal, gente! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa nova jornada de liderança. Nós estamos juntos, gente. Vocês têm noção que hoje é o 11º dia? Pois é, 11 lives para você, especialmente para você, para a gente trabalhar essa liderança, né? Seja líder de si mesmo, como de outras pessoas, porque eu já falei para você o que eu acredito. Eu acredito que o mundo tem muitas ideias. E eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, olha, a Luciana, a Van, sejam muito bem-vindas, Jamile, seja bem-vinda. Eu acredito que as pessoas que estão aqui, que me seguem, pessoas como você, têm sonhos, grandes sonhos. E eu acredito que esse mundo, muitas pessoas querem fazer muitas coisas, querem mudar muitas coisas, mas o que falta, na verdade, é liderança, é a coragem. Vai cair por terra nesses 30 dias aquela coisa de que liderança não é para todo mundo. Primeiro, como eu venho falando nessas 11 lives, que só não é líder aquela pessoa que já tem os batimentos cardíacos zerados. Porque a partir do momento que você está vivo, minha querida, meu amor, você é líder de você mesmo, você é responsável pelos seus resultados, pela sua vida, aquilo que você está vivenciando. Você é líder das pessoas com quem você convive. Ah, Gabriela, mas eu não tenho cargo de liderança. Gente, para liderar, basta ter alguém ao seu lado e você tem que fazer uma negociação, influenciar as pessoas positivamente. Então, eu acredito que eu sou a mudança que eu desejo ver nesse mundo. E eu acredito de coração que nós somos essa mudança. Então, por isso, por acreditar nisso, é que eu escolhi fazer essa jornada durante 30 dias, onde nós estamos trabalhando, gente, olha que lindo! A Coragem para Liderar, como livro inspiração da nossa jornada de Brené Brown, que também é autora da Coragem de Ser Imperfeito. E hoje, gente, se você já está seguindo todas as lives, já viu, se você quiser, a gente vai, na verdade, eu vou fazer só uma retrospectiva do que a gente vem falando nesses 11 dias, mas se você está vendo a reprise também, se você quiser pular um pouquinho o começo para ir já direto para o conteúdo em si, mas aqui vai estar todo o que a gente vem falando. Porque, gente, essa jornada, eu tenho falado, é um pouco de egoísmo meu, sim, também. Porque essa jornada não é só para você. É também por você, mas é também por mim. Vocês não sabem o quanto eu tenho refletido, lendo o livro, falando sobre vocês de liderança, porque eu estou compartilhando com vocês o conteúdo e o que eu ensino e o que eu vivencio que eu vivenciei nessa última década. Então eu estou aproveitando a oportunidade para estar aqui e colocando em prática, porque, gente, eu falei muito isso semana passada. Você pode assistir inúmeras lives aqui, porque aposto com você que se você olhar lá no teu status, vai ter, sei lá quantas, no meu deve ter umas 10 pessoas nesse mesmo horário fazendo o ao vivo, tudo bem? E aí as pessoas têm um monte de conteúdo, têm um monte de informação e não colocam em prática. Quando, na verdade, o que vai fazer diferença na sua vida, como faz na minha, é colocar em prática todo e qualquer conteúdo que você aprende. Faz sentido? Então essa jornada, ela é egoísta porque também é para mim. Mas também é por você que eu estou fazendo isso e colocando aqui todo o meu conteúdo. Tudo bem? Quem entrou aqui é a Anne, seja bem-vinda, Anne. Que legal, gente. Olha, Simone, eu li sua mensagem, amei. Ainda não respondi, mas eu vou responder. Achei muito legal. Obrigada, viu? Gratidão. E aí, gente, o que eu estou compartilhando com vocês, a gente tem falado aí, então, do que é liderança, né? Porque liderança pode ser uma coisa para você, pode ser uma coisa para mim, mas liderança tem a ver com motivar as pessoas, inspirar as pessoas. E antes de tudo, a gente precisa inspirar e motivar quem? A nós mesmos. Ah, Gabriela, porque eu quero ser promovida, eu estou buscando uma promoção, eu quero um outro cargo, um cargo de liderança, de executiva. Ok, mas para a gente liderar alguém, a gente precisa, antes de tudo, liderar a nós mesmos. E por isso a gente tem falando lindamente aqui desse livro maravilhoso, A Coragem para Liderar, porque a Brené Brown fez uma pesquisa com grandes líderes
E ela perguntou o que as pessoas precisam hoje, o que os líderes precisam para essa nova era. Porque, gente, vamos lá. Você que está acompanhando, começou hoje aqui nessa nova jornada de liderança, que são 30 dias ao vivo com você. Você que vem acompanhando sabe que eu venho falando que nós estamos na quarta revolução industrial. E olha só, quarta revolução. E quando nós estamos falando de quarta revolução, nós estamos falando sobre a inteligência artificial, a gente está falando sobre toda essa parte de informática, as coisas que estão acontecendo. Gabriela, eu vou ficar sem emprego porque só vai ter robô. Então, se hoje você quer saber algo muito importante do que vai acontecer no futuro, fica até o final da live, porque vai sobreviver 3 pontinhos, tudo bem? E a gente vai falar sobre isso hoje. E, inclusive, gente, no decorrer dessas lives, a gente tem falado quais são os mitos da liderança, quais são os obstáculos de liderar, porque os líderes hoje, e não só os líderes, as pessoas em si, elas têm medo de enfrentar conversas mais difíceis. É mais fácil, e a gente falou muito isso, a cultura do bem-estar, de, deixa pra lá, né? Depois a gente conversa, você sai de fininho, não dá nem feedback para as pessoas. Né? Então, a gente precisa quebrar esses obstáculos, e para quebrar esses obstáculos, só com uma liderança ousada e com coragem. E para você desenvolver coragem, você precisa enfrentar a sua vulnerabilidade. E vulnerabilidade, gente, não significa fraqueza. E a gente vai falar muito disso hoje também. Tá? E a Brené Brown traz assim maravilhosamente, ela vai entrar depois nos detalhes de acordo com o livro, que a vulnerabilidade ela faz parte, é baseada em 4 habilidades. Que habilidades são essas? Primeiro, a coragem. Primeiro, encarar a sua vulnerabilidade, não fingir que ela existe, não existe, não dar ouvidos a ela, achar que ser vulnerável é uma fraqueza. Segunda, viver de acordo com seus valores. A gente falou muito sobre valores na primeira semana dessa jornada. Falamos da construção da sua identidade como líder, que é extremamente importante. A terceira é desafiar a confiança. E quarta, aprender a crescer. Essa é a base da coragem. E aí, gente, a gente trabalhou muito a construção da identidade como líder, porque chega de máscaras. Chega de ser um camaleão, sabe? Se a vida tá te dando uma puta oportunidade hoje, uma baita de uma oportunidade, você levou um belo pé na bunda hoje, seja da sua empresa, seja de alguém, sabe? Se você levou, sabe aquela sensação de, porra, Gabriela, parece que eu levei uma facada pelas costas, né? Então, assim, independente, você precisa se sentir, você precisa viver quem você é, de todo o coração. Chega de viver uma vida que não é sua. E por que, Gabriela, mas está falando de liderança, falando chega de viver uma vida que não é sua? Sim, porque ser líder é ser líder na sua identidade, ser autêntico, influenciar as pessoas de acordo com aquilo que você é. Chega de Ctrl+C, Ctrl+V. É importante sim, falamos aqui sobre modelar pessoas, é extremamente importante. Eu tenho vários mentores, Paula Abreu, a Adriana Santana, eu tenho a Isa Moreira, então tenho aí pessoas, Brandon Bouchard, enfim, tem várias pessoas que eu sigo, Marie Forleo, eu não poderia deixar de falar, mas que elas me inspiram a construir quem eu sou. E não simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu pego um pouquinho de cada um, copio e colo no mundo de acordo com a minha essência. Quem eu sou verdadeiramente. E se o mundo está te dando uma oportunidade de você rever isso, seja por um pé na bunda, seja por um pé na bunda da empresa, da pessoa que você confiava, reveja. Esse é o momento e esse é o convite que eu estou te fazendo agora. E aí, gente, o tema da nossa live hoje, eu vou pegar aqui é Ctrl+C, Ctrl+V, porque a gente está usando como inspiração o que ela traz assim, taxado em negrito. Os líderes precisam dedicar uma quantidade razoável de tempo para lidar com medos e sentimentos, ou vão desperdiçar uma quantidade exorbitante de tempo tentando gerenciar comportamentos ineficientes e improdutivos. Ou seja, gente,
É aquela coisa que eu tava falando, chega de tapar o sol com a peneira, é isso? Gente, sabe que eu fico pensando, tapar o sol com a peneira, né? Fica o quê? Tudo divididinho? Enfim, né? Mas o que eu tô querendo dizer, gente, a gente vai falar muito hoje, que a gente precisa sim ouvir os sentimentos nossos e das pessoas e dar voz ao medo. E a voz ao medo não significa paralisar. A gente já falou nisso, quem não viu as lives. Recado importantíssimo. Quem não viu as lives, eu tinha falado que só vai ter acesso quem estiver no meu canal do Telegram. Mas esse fim de semana eu meditei muito, conversei muito. Quem está aqui sabe que eu sou cristã, independente da sua religião. E eu converso muito com o cara lá em cima, sabe? E eu conversei muito, né? Meditei muito esse fim de semana e de todo o meu coração eu senti que eu precisava, para expandir ainda mais a minha missão, liberar essas lives. Então as lives estão lá na playlist no meu YouTube. Quem não tem acesso ainda, não se inscreveu no meu canal, vai lá, tá lá no meu Instagram, no Linktree, vai lá, se inscreve, tá lá, acesso, e eu tô colocando aos poucos, não consigo colocar todas ainda, porque eu mesma tô fazendo, então está lá. Então aqui, gente, a gente tem falado muito sobre isso, né? Nós falamos sobre o mindset de crescimento. O que é a mentalidade? A mentalidade é uma mentalidade de crescimento ou mentalidade fixa. Então, ouvir o medo está relacionado a não paralisar. O medo é extremamente importante, gente. Ele é importante porque ele fala pra gente, opa, algo pode dar errado. E você precisa estar atenta ao que vai dar errado. Ou atento ao que vai dar errado. Então você precisa sim dar voz ao medo. Só que sabe o que acontece? E ela traz aqui, falando dos filmes, né, esses filmes de ação, Marvel, o que acontece? Eu peguei aqui o exemplo da Caverna do Dragão. Eu não sei se você é dessa época da Caverna do Dragão, mas eu sou apaixonada na Caverna do Dragão. Cara, eles simplesmente queriam ir para casa deles e não conseguiam. E aí eles tinham que enfrentar com todas as suas armaduras, com todas as suas forças, tudo que acontecia de ruim para eles chegarem no lugar que eles nunca chegavam. Gente, eu torcia diariamente para eles conseguirem passar. Eu ainda acho que eles têm que fazer um episódio em que eles vão passar e vão ser felizes para sempre. Porque os filmes sempre acabam com coisas boas, né? Então, gente, por que eu tô falando isso, né? Ela traz aqui, porque todos esses filmes, o que eles fazem? Eles têm todas as brigas, você precisa lutar contra, passar pelo infravermelho e não sei o que, e você cai num lugar perigoso e você tem que sair desse lugar. Tudo para ir em direção ao tesouro, certo? Você usa várias armaduras para enfrentar todos esses obstáculos que são quase que impossíveis de chegar, né? Outro exemplo que eu pego aqui é o Sonic. Eu adorava jogar Sonic, gente. Eu também fiquei pensando, falei, cara, que outro? Eu fazia vários jogos, mas eu adorava jogar Sonic. E toda vez que tinha que pular de fase, que a gente tinha que passar alguma coisa, tinha aqueles monstros que a gente tinha que enfrentar. E esses monstros, gente, por que a gente... Isso aí, o que isso tem a ver com a vulnerabilidade, né? A Simone falando, né, Simone? Exatamente, então pelo jeito você é da mesma época que eu. O Guilherme entrou, boa noite, Guilherme, seja bem-vindo, que legal. E aí, gente, o que acontece? O que isso tem a ver? O que esses vídeos, né, esses filmes têm a ver com a vulnerabilidade? Aproveitando que eu vi uns coraçõezinhos aí, deixa eu pedir uma coisa de coração. Manda aí coração para que as pessoas vejam no Instagram, porque eu tô 1 hora aqui com vocês todos os dias. E quanto mais pessoas eu conseguir impactar e você me ajudar, ou compartilha aí no aviãozinho que tem, manda para as pessoas que você quer impactar positivamente e que estão precisando muito dessa live nesse momento. Tudo bem? Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é o problema das pessoas que estão próximas a você, mas eu acredito que nós podemos mudar o mundo juntos. Tudo bem? Então, voltando aqui, agradeço muito pelos corações. E aí, gente, o que isso tudo tem a ver, então, com a vulnerabilidade, né? Voltando à história da Caverna do Dragão, do Sonic, tudo isso,
Porque a gente sempre está buscando se proteger. As coisas acontecem e a gente precisa daquelas máscaras, a gente precisa da capa para se tornar invisível. E aí a gente está cheio de armadura. Para quê? Existe algo em comum em tudo isso. Algo que está aqui, ó. O nosso coração. O coração bombeia o nosso sangue para nos mantermos vivos. Manter-nos vivos. E ele também é responsável metaforicamente pelas emoções, por aquilo que gera o centro da nossa vida emocional. Faz sentido? Sim? E por isso que eu falo, gente, que só não é líder quem tem os batimentos cardíacos zerados. Porque enquanto você tem coração batendo aí dentro de você, você tem uma vida sendo bombeada através do seu sangue, do seu oxigênio, e você tem também as suas emoções metaforicamente. E aí o que acontece? A gente quer proteger a nossa vida emocional. Tudo isso, todas essas armaduras, tudo que acontece para a gente não pegar o tesouro que está lá na frente é para proteger as nossas armaduras, a nossa vulnerabilidade, tudo bem? Que é o nosso coração. E aí, gente, o que tem a ver? Ela traz de uma forma assim, eu achei linda e eu vou ler aqui para vocês o que é plenitude para ela, que inclusive ela fala no outro livro dela. Deixa eu ver aqui, página 84. Então ela traz aqui o que é plenitude? Ato de viver com o coração sem armadura. Faz sentido? Ato de viver com o coração sem armadura. Ou seja, encarar a vida a partir de uma afirmação de valor. Significa cultivar a coragem, a compaixão e a sintonia necessária para acordar pela manhã e pensar: não importa o que eu faça ou deixe de fazer, sou o suficiente. É ir para a cama à noite pensando: sim, sou imperfeito e vulnerável, e às vezes tenho medo, mas isso não muda o fato de que sou corajoso e digno de amor e pertencimento. E aí, gente, eu quero trazer 2 casos para vocês, que um deles me emociona até hoje, só de falar. Nós estávamos fazendo uma convenção, né? Na verdade, era uma convenção de departamento, né? Não era da empresa toda, era de uma multinacional. Imagina que esse departamento tinha mais de 220 pessoas que participaram. E durante essa convenção a gente fez o nosso workshop integração, né? O workshop integração, onde a gente utiliza jogos e para comparar com o dia a dia, né? São metáforas, jogos estratégicos para comparar, e a gente levou também música. E eles tinham lá que fazer vários exercícios com as músicas e ao final eles apresentaram. Então os grupos apresentavam a música que eles tinham feito, a dança, tudo. O que aconteceu, gente? Fica aqui, olha só o que aconteceu. No final do treinamento, nós tínhamos pessoas especiais que o treinamento estava sendo todo feito, traduzido com a linguagem de sinais para essas pessoas especiais. E ao final, uma dessas pessoas deu um depoimento lindo, que pela primeira vez ela tinha se sentido pertencente. Faz sentido? Porque ali, naquele treinamento, no workshop que nós fizemos, ela pôde ser quem ela era. Ela foi incluída, ela se sentiu integrada por pensamento, sentimento e comportamento. E nós vamos falar disso ainda aqui nessa live. E aí, gente, conforme a Brené traz, né, que é ir para a cama à noite pensando: sim, sou imperfeito e vulnerável e às vezes tenho medo, mas isso não muda o fato de que sou corajoso e digno de amor e pertencimento. Então as pessoas quando saem, né, quando saem com essa sensação e vão dormir com essa sensação, elas saem com a sensação de plenitude. E um outro caso que eu trago aqui é de uma executiva que estava fazendo o coaching individual de liderança. E quando a gente estava falando dessa parte de pertencimento, né,
Ela falou, nossa, Gabriela, eu trabalho tanto na direção, eu chego e já falo como tem que fazer. E aqui nós falamos sobre a maturidade das pessoas, de estar atento a isso e não tratá-las como bebê quando elas têm uma maturidade alta, né? E ela falou que ela nivelava todo mundo por uma única maturidade, a mais baixa possível, né? Da própria equipe dela. E nesse dia ela ficou muito chateada com ela, quando ela percebeu que ela não gerava senso de pertencimento nas pessoas. E aí, quando a gente foi conversando sobre isso, ela percebeu mais ainda que nem ela se sentia pertencente. Então a gente precisou trabalhar isso, como mudar a forma de enxergar, para ver como, opa, não mais uma fraqueza, mas um ponto de melhoria para ela como líder. E aí, gente, a gente começa a ver que quanto mais senso de pertencimento a gente gera em nós mesmos e nas pessoas, mais elas desenvolvem essa liderança e querem viver de forma plena. Só que qual é o que acontece? E aí a semana passada a gente falou um pouquinho disso também, eu trouxe a frase que está no meio do que a gente está falando, que é essa parte de levar-se por inteiro para o trabalho, né? Porque de você se permitir ser vulnerável, de você se permitir sim ser você mesmo, hoje prega-se muito isso. E aqui a gente falou semana passada que é fácil erguer a bandeira e o grande desafio é o quê? O grande desafio é você colocar na prática essa bandeira. É muito desafiador, gente. É fácil falar aqui para vocês que eu quero mudar o mundo, que eu acredito que a transformação do mundo está na liderança das pessoas, na liderança, na autoliderança e na liderança das pessoas, na gestão de pessoas. É fácil. Agora, o que exatamente eu estou fazendo no meu dia a dia para fazer essa mudança? O que as empresas estão fazendo de prática no dia a dia delas para realmente fazer essa mudança, gente? Então, assim, é fácil? Não é tão fácil assim. Mas tem empresas que conseguem, tá? Não vou também generalizar, falar que é 100% disso, ponto final. Tem empresas que conseguem. Só que a plenitude, gente, está relacionado com um coração aberto, e aqui a gente já falou sobre isso, sobre a conexão, de quando você confronta as pessoas, de você estar com esse coração aberto para entender o outro. Então, a plenitude está relacionado também com o coração livre e a permissão de ser vulnerável. Porém, quando a gente faz isso, você está vulnerável tanto para amar e ser amado, quanto igualmente livre e vulnerável para ser partido e ferido. Então, não é que, Gabriela, liderança ousada, liderança corajosa, então, cara, ela nunca é ferida. Cara, não. Eu volto a falar, as únicas pessoas que não têm problema nenhum, aqui em Londrina tem o cemitério São Pedro, acho que sim, são as pessoas que infelizmente já se foram. Elas não têm problemas nem de comunicação. Então a gente precisa entender que tudo isso, gente, é uma integração do nosso viver a vulnerabilidade, viver a plenitude, é você viver integrado. E aí ela traz, né, e eu achei muito legal ela trazer essa palavra integração, porque um dos nossos workshops, que é o workshops, é o integração. E o integração é o que? Você trazer jogos, a parte metafórica, para que as pessoas coloquem no dia a dia, elas vivenciam os jogos e depois elas refletem sobre o que aquilo tem a ver com a realidade delas. E aí ela traz essa palavra da integração com a plenitude, que a integração é, ao invés de você viver de armaduras, sabe aquele carro blindado contra vidros à prova de bala, ao invés de você viver desse jeito cheio de armaduras, que você seja um líder que se permita integrar o quê? O pensamento, as suas emoções, os seus sentimentos e também os seus comportamentos. Faz sentido? Não é simplesmente viver por viver, gente. Não é simplesmente você
se entregar ao teu dia a dia. E isso não é fácil, como eu estava falando, não são todas as empresas que conseguem colocar na prática isso do levar-se por inteiro ao trabalho, tá? E por quê? Porque isso precisa de comportamentos que sustentem essa mudança, esse desejo de que as pessoas vivam quem elas realmente são, né? Que elas sejam líderes corajosas, audaciosas e que demonstrem a sua vulnerabilidade também. E aí, gente, o que se pensa hoje? Por que algumas culturas ainda não conseguem manter na prática isso? Por quê? Porque ainda hoje, e a Brené Brown fala assim, tudo isso que eu estou trazendo também são conceitos que estão aqui no livro dela, ela traz, porque o que acredita muito hoje é que se você tira o coração, toda a parte, a emoção, né, a vida emocional das pessoas, as pessoas se tornam mais eficientes, as pessoas se tornam mais produtivas e ainda fica muito mais fácil de conseguir gerenciá-las. Faz sentido? Você sabe por quê? Quando a gente tira a emoção das pessoas, elas se tornam menos complicadas, né? Porque, ô bicho complicado esse ser humano, cheio de emoção, que chora, que ri. Imagina mulher em TPM. Nossa, vou contratar mulher engravida. Tem noção? E aí, gente, se torna o quê? Um ser complicado essa mulher. Mas o ser complicado o homem. O ser complicado o ser humano. Porque a partir do momento que envolve emoção, as coisas se tornam mais complicadas. Porque como que eu vou lidar com a emoção das pessoas? Lembra lá? Eu dei exemplo da Coronel, da Dedé, que ela traz aqui no livro, lindamente também, que ela fala que ela precisou, quando ela estava trabalhando com os aviadores, estava lá dando entregando premiação, ela perguntou, alguém tem mais alguma pergunta? E perguntaram para ela quando eles iam diminuir a carga horária de trabalho, não era de trabalho, de voo, alguma coisa assim. E aí, o que ela respondeu? Né? Ela viu que ela entendia tudo isso, né? Que era uma sobrecarga, né? Que eles estavam. Só que aí ela lembrou de um artigo que ela leu na Harvard Business Review, que falava que isso tinha muita relação com se sentir só, solitário. E aí, quando ela perguntou para as pessoas quem estava se sentindo sobrecarregado ali naquela plateia, quase todos levantaram as mãos. E depois que ela perguntou quem estava se sentindo solitário, quase metade levantou a mão. Então, o que acontece é que no dia a dia nas empresas e dentro de casa, a gente acaba evitando o lado emocional. Porque vivemos nessa cultura que hoje nós trabalhamos, no passado a gente trabalhava por músculo, né? Músculo, então era as máquinas, tem o filme, né, que traz aí o Chaplin, né, fazendo assim com as máquinas, de repente ele sai no final do filme, sai, né, fazendo, porque era só a produção, então era músculo. Agora a gente vive numa era que é razão, ou seja, o cérebro. Então as pessoas têm que apenas pensar, elas não podem sentir, de jeito nenhum, as pessoas não podem sentir. Só que, gente, o futuro está aonde? No coração, na emoção. E fica até o final, porque você vai ver o que a gente vai falar quando eu comecei falando na live sobre o que isso tem a ver com o futuro, o líder do futuro. Então, quando você tira o coração, você acha que as pessoas vão ser mais produtivas, mais eficientes e que vai ser mais fácil agir? Ou seja, você está pedindo, escuta bem, você está pedindo para que as pessoas usem armaduras. Você está pedindo para que as pessoas não sejam elas mesmas no ambiente de trabalho. Por quê? É mais fácil, gente, usar as armaduras do perfeccionismo, de eu sei todas as respostas certas, você ser uma pessoa mais racional do que emocional. E aí fica muito mais fácil de gerenciar as pessoas. Quando você, de um outro lado, não é emoção. Faz sentido?
Deixa eu parar ver aqui que entrou a Renato, seja bem-vindo, Edson, a Rita, olha a Magda, que linda, a Magda entrou aqui, Kelly Galvão, sejam muito bem-vindos, viu? E aí, gente, o que acontece então se a gente tira o coração? A coragem também morre, porque você está impedindo, você não está se dando a permissão de ser vulnerável. E a vulnerabilidade das pessoas, que não é uma fraqueza, mas nem todas as pessoas entendem que isso não é uma fraqueza e não se permitem ser vulneráveis, não entende que se você tira a emoção, o lado coração, metafórico, coração, você está matando a coragem. E você matando a coragem, você está matando a confiança, a empatia, a criatividade, a responsabilidade, porque tudo isso, gente, a gente vai trazendo de acordo com a coragem. A gente falou lá no começo as 4 habilidades, que é a base da coragem, o se permitir ser vulnerável, viver os valores, a vida de acordo com seus valores. Nós falamos da confiança e o crescer constante. Então, quando você não aceita a razão, a emoção, você não se permite ter conversas complicadas. Ai, Gabriela, mas eu sou uma ótima gestora, eu lido super bem, eu dou treinamentos, né? Eu falo super bem com as pessoas, mas talvez você não está aplicando isso dentro da sua própria casa. Você não está sabendo lidar com as próprias emoções dentro da sua própria casa, no seu relacionamento. E aí você está andando com armaduras para se proteger. Porque isso, gente, tem a ver com o quê? E aqui, gente, olha, tudo desenhadinho para vocês, ó. Tudo isso tem a ver com o quê, gente? Com o ego. O que é o ego? De acordo com as palavras maravilhosas da Brené Brown. O ego é um filho da mãe. Ela não fala isso, eu estou falando, tá? É um filho da mãe do trapaceiro. Por quê? Ele quer buscar a perfeição. Ele quer fingir, ele finge porque ele sempre quer atuar para agradar as pessoas. Ele quer proteger a gente de algo. Ele quer que as pessoas, ele quer que nós possamos... Difícil, hein? Sair, desafiador. Ele quer, o ego, na verdade, ele quer proteger a gente e fazer com que a gente agrade as pessoas. A gente tem que sentir esse sentimento, sentir o sentimento de que você está perfeita naquilo que você está fazendo. E aí, quando o coração da gente se abre, a gente já falou isso, quando o coração da gente se abre, a gente se abre para tudo. Para perfeição, para não perfeição, para coração partido, para tudo, gente. E aí a gente se conecta, coração aberto, a gente se conecta com todas as emoções, o mundo se abre. Só que o ego faz a gente se fechar no nosso mundo de novo. Ele não quer plenitude, ele quer proteção e quer admiração. Achei a palavra que eu estava procurando aqui na hora de falar sobre agradar. Então ele quer admiração. E aí, trazendo outra parte aqui do livro da Brené Brown, que eu vou ler para vocês, que ela fala sobre o ego. Nosso ego fará quase tudo para evitar ou minimizar o desconforto associado à vulnerabilidade, ou mesmo à curiosidade, porque o risco é grande demais. E aí vem aquelas perguntas, eu não sei você, será que você se pergunta alguma coisa assim? Do tipo, o que os outros vão pensar? E se eu descobrir algo desagradável ou desconfortável a meu respeito? Cara, eu não vou falar isso não. Nossa, eu me expor naquela reunião, vai que alguém não gosta do que eu tô falando. Vai que eu fale uma besteira absurda. Não vou não. Vou ficar aqui no meu quadrado. Faz sentido? Sim? E aí ela traz uma fala do psicanalista Jim, não sei se é assim que comenta, que fala, Jim Hollis, que ele escreve: não estamos aqui para nos encaixar, ser equilibrados ou servir de modelo para os outros. Estamos aqui para ser excêntricos, diferentes, talvez estranhos, talvez simplesmente para adicionar um pedacinho nosso, de nossos pequenos egos desajeitados, ao grande mosaico do ser.
como pretendiam os deuses, estamos aqui para nos tornar cada vez mais nós mesmos. Gente, imagina como seria esse mundo se todos nós nos permitíssemos ser nós mesmos. E aí eu fiz um post ontem e lendo que hoje eu falo, gente, tem tudo a ver com que e é por isso que eu falei a parte egoísta dessa jornada, porque é para mim também. Ontem eu fui no Jardim Botânico que tem aqui na minha cidade, Londrina. Eu fui com meu marido, com meu filho e um lugar assim de natureza, ficamos lá de boa, na lagoa literalmente. E eu olhava aquilo e pensava na minha missão. Meu filho foi andar com meu marido, né, que ele queria ver os peixinhos no lago, eu fiquei ali, depois eu que fui. E eu fiquei ali olhando o que era ser líder ali. Fiquei pensando, mas não com essas palavras. E eu fiz um post ontem, né, e eu consigo ver que cada vez mais eu tenho sido congruente com aquilo que eu ensino, que eu falo e com aquilo que eu vivo. E me dá uma paz, uma leveza tão grande de entender que cada vez mais eu estou buscando ser eu, de não ter, e eu falo sobre isso no post, não ter duas Gabrielas divididas, sabe? A Gabriela que trabalha não pode ser assim, a Gabriela não sei o que não pode. Semana passada eu tive que fazer a live porque eu machuquei o dedo, graças a Deus não quebrou, já estou conseguindo andar. Eu precisei fazer a live na casa da minha mãe. E teve uma hora que a campainha não parava de tocar e eu tive que parar lá, falar, não dava para desligar, né? Porque tinha gente já ao vivo. E eu fui lá e falei, mãe, que ela estava em outro lugar, fui lá, chamei ela para ela poder atender. E essa sou eu. Esse é o meu trabalho, esse é o estilo de vida que eu escolhi. Isso é o que eu quero, mostrar que as pessoas possam ser elas mesmas. Cara, no meu último emprego, eu não atendia celular de jeito nenhum, nem do meu marido. Era assim, extremo. Hoje eu ainda não sou de ficar no celular, não. E eu não estou falando que as empresas têm que liberar, porque eu acredito também que tem que ter, tem que ajudar essa parte da produtividade. Mas era eu comigo mesma, sabe? Eu me batia, não tinha essa regra de você não pode usar o celular, mas era eu, Gabriela ali, a Gabriela ali era profissional e só podia fazer aquilo. Agora, gente, eu penso e vejo a vida de uma forma completamente diferente. E o ego, ele quer ser perfeito, ele quer mostrar, e na minha época ele queria mostrar para mim e para as outras pessoas que eu era perfeita. Que eu estava ali entregue, completamente entregue naquele trabalho, ponto final. Faz sentido, gente? Eu estou muito doida. Deixa eu ver quem entrou aqui também, Unidos do BPM. Seja bem-vindo, me fala quem você é, RGNSO. Também não tem nome, me fala. Gente, quando for assim, coloca o nome de vocês que eu quero saber quem que está aqui ao vivo comigo. E aí, gente, o que acontece? A gente precisa entender que para ter coragem, precisa começar a mostrar a vulnerabilidade, enfrentar a vulnerabilidade, precisa se permitir ter conversas com você mesma sobre os seus medos, sobre aquilo que está te paralisando, sobre os seus sentimentos. Porque quando você começa a fazer isso, você começa a enfrentar o mundo e as pessoas de uma forma diferente. E isso tem a ver com influência que nós vamos falar amanhã. Mas mais que isso, como eu falei lá no começo, isso tem a ver com o nosso futuro. Quarta revolução industrial. Não tem pessoas que estão com medo do que vai acontecer? Que tem filhos que ficam pensando no futuro? Eu penso no futuro do meu filho, como vai ser. E com essa jornada eu tenho aprendido muito também como mãe. Em pensar em como que eu vou fazer, como que eu posso lidar, como eu posso ensinar meu filho. E aí, gente, os robôs, né, existem hoje hotéis que você é recebido, acredito que é no Japão isso, você é recebido por robôs, tudo acontece através de robôs, não tem pessoas. Então, cara, que futuro vai ser esse? Um futuro de tecnologia, um futuro onde as empresas vão produzir cada vez mais, sim. Só que elas vão produzir, porque, gente, vamos lá, robô tem sentimento? Não tem. Então vai aumentar a produtividade, olha lá que legal, vai aumentar a eficiência. Eles não vão chorar, eles não vão ficar brigando, não, pode dar um tilt e daí alguém tem que ir lá arrumar. Só que o que acontece? Tudo isso é o nosso futuro.
Então há um lado otimista através de tudo isso. Porque se esse é o futuro, a gente precisa entender qual é o lado nosso. Porque o ser humano tem o que, gente? O que eu falei lá no começo da live? O ser humano tem um coração. E o coração bombeia, o coração bombeia sangue para todo lado, para nos trazer vida. E aí, gente, o ser humano é o único que vai ter coração, que metaforicamente significa o lado emocional. E os robôs não têm. Então, o que eu estou querendo te dizer desde o início dessa live é que os líderes que vão ter sucesso e vão conseguir lidar com toda essa quarta revolução industrial, com tudo que está acontecendo, os líderes que têm coragem e são audaciosos. E coragem significa você estar aberto para a vulnerabilidade. Coragem significa você viver os seus próprios valores. Você ouvir a voz do seu coração, sim, mas você também entender que a vida é feita de altos e baixos e que você vai aprender a liderar a própria vida e a vida de outras pessoas através dessa liderança audaciosa e corajosa. Então, o futuro que nos espera não dá para voltar atrás, gente, não dá. Eu fui no evento da Paula Abreu, em que a gente teve acesso direto ao Brendon Burchard e ele explicando pra gente o que já está acontecendo. O Brendon Burchard, para quem não conhece, é um dos meus mentores, que eu sou apaixonada, e que me inspira pra caramba. E, gente, ele falando pra gente que os vídeos dele gravados, tá? Os vídeos deles que são gravados já estão sendo passados para máquinas. E como que vai ser no futuro? Você não precisa contratar o Brendon Burchard, tudo bem? Você vai comprar um óculos, aqui eu não sei, esses negócios 3D aí, que também eu não sou da era da tecnologia, estou aprendendo. Você compra o Brendon Burchard, você clica no botão, o Brendon Burchard aparece na tua frente e você pergunta para ele, fala o teu problema e com base nos, milhares de vídeos que ele já gravou, o computador, a tecnologia vai entender a forma que o Brendon pensa e ele vai aparecer ali na tua frente e vai dar a resposta que você quer ouvir, precisa ouvir, de acordo com como ele pensa. Tem noção isso, gente? Você faz ideia o que é isso? É muito doido. E essa é a nossa realidade, gente. Então, se você quer se preparar para essa realidade, Gabriela, como que vai ser? A gente já falou, eu falei aqui do Fórum Econômico Mundial, que a Natália Arpa do Me Poupe falou pra gente. Se você não conhece, ela vai lá no canal dela, assiste, ela esteve lá representando não foi o Brasil, né? Eu não sei, ela foi a única convidada, né, como a parte de investimento, não sei direito, tá, gente? Mas, enfim, ela me inspira pra caramba também, e ela foi lá e ela trouxe isso, gente. Ela também falou muito disso, que para o futuro a gente precisa de pessoas, de profissionais que não vão ser assim, ai, porque eu falo só disso, ai, porque eu vivo só para isso. A gente precisa, os especialistas, cara, não dá. Nós vamos precisar de pessoas que entendem de tudo um pouco. Claro que você tem que saber sobre aquilo que você está falando. Se você é advogado, se você é dentista, se você é médico, você tem que saber. Tudo bem? Então, essa é a era, esse é o momento, e não adianta a gente chegar lá na frente e reagir a tudo isso, gente. Não adianta a gente ficar sofrendo, ai, que sofrência, porque o que vai ser do mundo, porque o mundo, cara, eu não sei o que vai ser do mundo, não sei. Eu não tenho como chegar lá no presidente da República, hoje eu não tenho. Quer dizer, eu não consigo, eu não conheço pessoalmente, eu não sou amiga dele, eu não vou até lá, mas o que eu posso fazer é mudar o meu mundo através das coisas que eu estou fazendo hoje. E se eu quero mudar o meu mundo, eu começo a mudar hoje. E mudar o teu mundo, gente, começa por você. Faz sentido? Sim ou não? Fala aí pra mim. A Cristiana, que legal, seja bem-vinda. A Lúcia também entrou, sejam muito bem-vindas, viu? Então, gente, é esse convite que eu faço para vocês, sabe? Que vocês comecem hoje a live foi para falar com o líder, para falar exatamente sobre isso, o coração, as nossas armaduras. Então, a gente quer proteger metaforicamente a nossa vida
emocional, que é o coração. E aí, tudo isso por quê? Por causa de um bendito ego. E quem está trabalhando com mídias sociais, como eu, gente, vocês não fazem noção o que é trabalhar o ego. O que é trabalhar o ego. Sabe esses numerozinhos aí? Por que você acha que o Instagram tirou as curtidas? Tinha gente, nossa senhora, era uma briga por curtidas. Mas não é só quem trabalha com mídias sociais. É quem trabalha com a vida. Porque viver é uma constante evolução e uma constante briga com o teu próprio ego. Porque o ego, ele não quer a plenitude, ele quer proteção e admiração, ele quer que você seja perfeito. E eu tô pra te falar uma coisa, você não é perfeito, nem eu sou perfeita. Então para de esperar a vida te dar um presente, ou você ganhar na Mega Sena, ou você, sei lá, alguma coisa acontecer no mundo para você começar a fazer aquilo que você ama, começar a liderar a própria vida e liderar pessoas. Seja você. Sabe? Se permita ser você, se permita errar. Mas, Gabriela, como que eu vou me permitir isso? Começa dentro de casa. Começa liderando você com coragem e ousadia. Começa se permitindo a ver de forma diferente. Tire suas armaduras. E quando a gente está no programa de desenvolvimento, gente, quando eu estou trabalhando, eu sempre sugiro que você pegue uma pessoa, 2 pessoas no mínimo. No máximo 3 também no programa de desenvolvimento. Mas que você pegue uma pessoa no profissional e uma pessoa no seu convívio pessoal. Por quê? Porque no seu convívio pessoal, você tem mais abertura, que se você errar, ela vai te entender um pouco mais. Só que também você tem que falar para a pessoa, né? Você tem que sentir a vontade para falar para ela, ó, estou me desenvolvendo, estou fazendo um programa de desenvolvimento, então vai ter algumas vezes que eu vou falar alguma coisa, vou fazer alguma coisa e você me dá o feedback. Perfeito? Perfeito. E com a pessoa do profissional, vai depender se você quer falar ou não também. Depende dos dois. Então eu te convido, gente... Se você não assistiu todas as lives até agora, nós estamos na 11ª live. Eu falei aqui no começo que eu meditei esse fim de semana e eu senti no fundo do meu coração que eu deveria deixar todas as lives abertas. Então eu estou colocando no meu canal do YouTube, recém-criado, tá? Tá lá no meu canal do YouTube, se inscreve. Aonde está o canal do YouTube? Tá na minha bio. Depois que você sair dessa live, vai lá na minha bio, na minha página inicial do Instagram, tá escrito Linktree. Clica lá e você vai ver que tem o YouTube para você ir lá se inscrever. E conforme as lives vão acontecendo, até agora eu consegui colocar 4, a quinta deu erro, então eu preciso ver. Mas eu estou colocando todas as lives lá. E, gente, aprendeu, como diz a minha mentora Adriana Santana, aprendeu, aplica. Porque de nada adianta você assistir um monte de live, acompanhar um monte de gente que fala sobre liderança, autoliderança e gestão de pessoas e você não faz nada de diferente. Então, assuma a responsabilidade para mudar a sua vida e mudar o mundo junto comigo, tá? Porque eu tô aqui para você, pra gente seguir. E aí, uma coisa que é interessante, me perguntaram esse fim de semana se eu ia vender algum curso ao final dessas lives. E o que eu quero dizer para vocês de todo o coração é que não vou vender nenhum curso ao final de todas essas lives. Quem me conhece sabe, eu tenho um programa de desenvolvimento, uma imersão de 2 dias. Eu faço programa de coaching individual, tudo isso é pago, tá, gente? Porque realmente preciso remunerar. Vou lançar, sim, um curso de liderança, um programa de liderança no online, mas não é para agora, tá? Então, eu vou falar para vocês quando que vou lançar, vou falar para vocês quando tiver a imersão, que provavelmente vai ser em março, tá? Tô fechando a data, então, assim, não estou fazendo essas lives para fazer vendas. Estou fazendo a live para você porque eu senti no fundo do meu coração e da minha alma que eu precisava expandir todo o meu conhecimento e levar para você que talvez não conhecia o meu trabalho ou que talvez precisa muito agora de alguém para te dar a mão, assim como eu tenho mentores que me dão as mãos. Então eu tô aqui por você e para mim também. Tudo bem? Então, gente, você que quer aumentar o seu nível de influência, vem comigo amanhã na live. Amanhã nós faremos às 17 horas, tá? Porque eu tenho compromisso amanhã à noite. Então amanhã vai ser às 17 horas. Então vem comigo. E se você não for ver a live fica disponível aqui 24 horas. E depois ela vai ser colocada. Provavelmente não vai ser colocada amanhã mesmo. Mas depois vai ser colocada no YouTube, tá bom? Deixa eu ver aqui quem que
O Guilherme, oi Gabi, hoje não vou poder ficar na live, me perdoa, tá? Beijos. Imagina, ele tá aqui, ó, chegou no final aqui pelo jeito, né, Guilherme? Uma pessoa de coração bom, exatamente, para ajudar as pessoas e as pessoas me ajudarem a transformar o mundo da forma que cada um acredita. Gente, muito obrigada de todo o meu coração por estar aqui comigo, você que está vendo a reprise, então me ajuda, se você gostou, se faz sentido essa jornada de liderança, manda para as pessoas, tá? Fala do canal do YouTube. Ah, e tem mais uma novidade, além do canal do YouTube, gente, o canal do Telegram é a nossa Rádio Liderança FM. Na Rádio Liderança FM, uma vez por semana, depois eu quero aumentar, tá, gente? Mas por enquanto, uma vez por semana você vai estar recebendo conteúdos exclusivos sobre gestão de pessoas, sobre liderança. A gente vai ter convidados que vão estar conversando sobre artigos, tá? E a gente vai discutir tudo isso só para quem estiver no nosso canal, lá no Telegram, na Rádio Liderança FM. Tudo bem? Também está lá no nosso Instagram, no Linktree, na bio. Então vai lá também, já se inscreve, já vai lá. Por enquanto não tem conteúdo lá, mas eu vou conversando com vocês, porque, gente, eu estou começando uma coisa de cada vez. Vocês estão me acompanhando, vocês estão construindo. Por isso que é a nova jornada de liderança, gente, porque vocês estão construindo esse novo mundo, que é o meu mundo, junto comigo. E eu agradeço de todo o coração, porque tudo isso está surgindo de acordo com a necessidade de vocês e o que vocês têm me pedindo. Então, muito obrigada. Sintam-se à vontade para mandar mensagens, para a gente conversar e tirar suas dúvidas. Oi, Hélio, parabéns pelas palavras, Gabi. Muito, muito obrigada, viu? E vou responder teu áudio, tá? Eu não ouvi ainda, mas já vou lá, vou ouvir e eu te respondo. Gente, um grande abraço para vocês, uma ótima semana, porque eu sei que se você tá aqui, você é daquelas pessoas que amam a segunda-feira tanto quanto a sexta-feira, assim como eu. E às vezes se sente um peixe fora d'água. Gente, muito obrigada e a gente se vê amanhã. Um abraço!